como lidar com a competitividade com os pares de forma executiva. A primeira coisa, quando a gente fala de pares, nós estamos falando de pessoas que têm um escopo parecido ou um cargo hierárquico parecido com o seu. Quando você pega uma área que, por exemplo, tem vários gerentes ali, né, que respondem para um gerente mais sênior ou até para uma diretoria, mas esses gerentes, que são de uma mesma área, são pares. Quando você, ou coordenadores ou supervisores, ou você tem o gerente de uma área com o gerente de uma outra área, são pares. Eles têm basicamente um nível, né, hierárquico muito parecido. Então, pares é isso, pessoas que têm cargos similares ao seu, né, seja dentro da sua área ou em outras áreas, e obviamente tem que fazer essas conexões, independente de área. E o porquê a competitividade existe? Existem dois grandes fatores. A gente pode falar de uma lista de fatores, mas eu quero trazer aqui os dois mais importantes para você se manter presente para isso. A primeira questão dessa competitividade é porque existe uma questão mais cultural, né? Algumas empresas, inclusive, estimulam, que é a história da gestão por conflito, por exemplo, onde você coloca as pessoas para conflitarem, fica estimulando aquela competição exagerada, onde parece que o mais importante é ver quem erra menos ou quem é o melhor e fica quase que de forma secundária o resultado da área, o resultado da empresa. Isso é bastante comum, acontece, não está certo, mas acontece. Então, a primeira coisa é isso. Acontece muito uma competição entre pares, ou por um estímulo da empresa, ou por uma questão cultural que as pessoas carregam. E por que essa competitividade é exagerada no mundo corporativo? Ela é tão exagerada que as pessoas chegam a pensar que o seu par, aquela pessoa que está na mesma empresa que você, na mesma área que você, é o seu competidor. Olha que loucura! Vocês estão na mesma área, na mesma empresa e deveriam querer a prosperidade daquele negócio, daquela empresa, porque quanto mais próspera uma empresa é, mais ela tem condição de pagar salários maiores, de abrir novos cargos, novas áreas, novas oportunidades, crescimento, bônus, enfim, o pacote de benefícios começa a mudar. Então, quanto mais próspera é uma empresa, maiores são as oportunidades para você que está fazendo uma carreira executiva 30K+. Então, fazer a empresa prosperar deveria ser o foco principal. E eu não estou nem falando aqui de uma forma mais dura, eu sei que às vezes eu falo coisas que são duras de ouvir, mas a verdade é que você é paga para fazer a empresa prosperar, certo? Então, o seu salário é para isso. Nossa, a parte que fala dura, mas eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça, eu tô aqui para fazer você ser um executivo, uma executiva 30K+, com robustez, confiança, segurança, para que você tenha qualidade de vida. E você tem que entender o que é a sua obrigação e o que é que vai te diferenciar de fato para uma carreira executiva 30K+. Então, a primeira coisa, fazer a empresa prosperar é o papel de todos. E, de repente, aquela pessoa que está com você na mesma área, na mesma empresa, se torna o seu competidor. Olha que loucura. O seu competidor está lá fora, não está aqui dentro, que é a empresa concorrente. Mas essa competição exagerada acontece por quê? Então, que eu já falei, por um estímulo da empresa, pode acontecer, de uma liderança insegura, enfim, aquela história de fazer uma gestão por conflito. E o segundo fator muito importante, olha só, presta atenção nisso, porque isso aqui pode virar uma chave enorme na sua mente. As pessoas acreditam, quando elas olham para cima, né? Então, pensando numa prospecção de carreira, eu olho para cima e eu penso, só tem um cargo para eu pegar agora, que é o do meu gestor, da minha gestora, né? E as pessoas acreditam o seguinte, só existe uma cadeira. E aí começa uma competição. Bom, se só existe uma cadeira, que é a da liderança atual, então alguém tem que subir no lugar dessa liderança, e aí eu não sei se essa liderança vai subir também, ou se vai se realocar, sair da empresa e ir para uma outra área. Mas quando as pessoas olham e falam, só existe uma cadeira, aí começa a bronca toda, começa essa competição exagerada, porque do tipo, ou subo, né, ou eu morro. Ou eu vou detonar o meu coleguinha, ou eu vou morrer na jornada. Isso não é verdade. Isso é típico do mindset executor e eu vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo. E você vai entender como é que você tem que se posicionar independente do par que você tenha. Porque não é sobre o seu par, é sobre você. É sobre como você conduz a sua carreira. Então, primeiro que você tem que ter em mente, não existe só uma cadeira. O executor tem uma visão limitada de carreira, o mindset executivo. Mindset, a sua mentalidade é entender o seguinte, executiva, tem que sentar em qualquer cadeira. Não tem essa, não, mas eu sou ou quero ser a alta executiva da área X. Sabe o que acontece? Quanto mais você sobe, mais da empresa, menos da área. E executivo não é o profissional que põe a mão na massa, fica executando o processo. Executiva é aquela pessoa capaz de entregar resultado através de pessoas. Ou seja,
O executivo entrega resultado através de pessoas. Portanto, você não precisa ser o maior especialista da sua área, você não precisa ser a maior conhecedora dos processos e tudo mais. O que você precisa é ser capaz de conduzir pessoas para resultados superiores. Como? Extraindo o melhor de cada um, montando um time de alta performance, conduzindo essas pessoas naquilo que elas são mais fortes. E tem os especialistas, sempre vai ter, e tem as pessoas que vão fazer uma carreira executiva. Quem vai fazer a carreira executiva tem que ter esse mindset. Você às vezes está competindo por uma cadeira, e na verdade não existe uma cadeira, existem muitas cadeiras. Você pode ir para outras áreas, você pode se tornar, por exemplo, par do seu líder numa área vizinha. A empresa pode crescer e abrir uma nova frente, em projetos, enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Então a primeira coisa que eu queria que você tivesse em mente é, não fique pensando numa única cadeira. Quando a gente fala de uma carreira executiva, você é da empresa, você não é de uma área, tá bom? Então, primeira coisa, limpa sua mente com relação a isso. Isso vai diminuir muito a ansiedade e a competição e vai abrir muitas portas e mudar o seu posicionamento, que eu vou te ensinar aqui como é que você lida com isso. Então, primeira coisa, existe uma competitividade enraizada e cultural no mundo corporativo, que a gente tem que acabar com isso, sim. E existem os executores eternos que vão ficar nessa competição, que só vai te queimar, mostrar que você é imaturo, mostrar que você é despreparado, porque você está competindo com alguém que na verdade deveria estar gerando valor para aquela companhia. Outra coisa importante do mindset do executor e mindset do executivo. O executor acredita na competição, tem que derrubar o colega. O executivo não pensa no colega, pensa no negócio. O seu papel é fazer uma empresa prosperar, então o seu foco tem que estar no negócio e não na pessoa. Ah, mas tem uma pessoa que me irrita, que fica competindo, que tá tentando me queimar, que Não gasta tempo com par. Não gasta tempo exagerado tentando resolver coisas que não têm a menor relevância na sua carreira. Porque senão fica parecendo briga de quinta série. Quantos e quantos são os profissionais com muito potencial, com muita bagagem, condição de chegar num alto nível de jogo, que ficam competindo com pares e se mostrando imaturos e despreparadas? Porque essa competição só serve para mostrar o quanto você não tem inteligência emocional corporativa para lidar com pessoas diferentes de você. A competição sempre vai existir, gente sacana sempre vai existir. E eu vou te falar, você sabe disso, não é só no mundo corporativo, é na vida. Ou você aprende a lidar com essas questões e aprende a conduzir a sua carreira independente de quem está no seu entorno, ou você vai passar uma vida tentando se proteger e tentando derrubar alguém, quando na verdade quem está com a carreira parada é você. Porque o que faz crescer não é o quanto você é capaz de derrubar um colega. O que faz você crescer é o quanto você é capaz de entregar resultado através de pessoas, independente de cargo. E aí a gente vai tocar num ponto que é a LEA, liderança executiva ampliada, quando você é capaz de liderar pessoas. E aí não precisa de um crachá. Ah, mas eu tenho que ter o crachá de diretora, de C-level. Você não precisa de um crachá. Você precisa de uma habilidade de conduzir pessoas através de inteligência emocional corporativa, falando do jeito que o outro entende, baixando a emoção do outro, porque a competição é emocional, ela não é racional, ela é emocional. E toda vez que você cai no campo emocional, você perde a sua capacidade plena de raciocínio, tá bom? Isso é neurociência. Toda vez que você deixa o lado emocional dominar as suas ações, falas e decisões dentro do dia a dia do mundo corporativo, então, essa pessoa, esse par, essa par me irrita. Essa pessoa está tirando você do jogo. Na verdade, quem tira você do próprio jogo é você mesmo. Porque quando você cai nesse tipo de pensamento, nesse tipo de desconforto, nesse tipo de situaçõezinhas, você está diminuindo a sua imagem como profissional, está se colocando como alguém imaturo, despreparado, que briga com coleguinha de sala como se fosse quinta série. Ai, Paty, é muito duro isso. É a verdade. A alta liderança não está valorizando quem está se mostrando melhor que o outro. A alta liderança vai valorizar quem for capaz de buscar soluções em conjunto e saber lidar com pessoas que nem sempre serão amigáveis e saber lidar com pessoas que vão tentar te derrubar. Quem nunca viveu? Eu já vivi, você já viveu, se não viveu, vai viver. Faz parte, infelizmente é assim. Mas quando você tem um posicionamento diferenciado e você passa a ser um gerador de valor ao invés de um competidor, você sobe o nível de jogo. E essa é a beleza da carreira executiva que a maioria não saca. Enquanto você acredita que é brigando e mostrando quem é melhor, você está só diminuindo você como um executivo, como uma executiva. Quando você passa a subir o nível de jogo e ajuda as pessoas a subirem também, você se torna uma referência. Então, uma das coisas que tem que estar na sua cabeça, se você tem uma competitividade exagerada ou silenciosa, porque acontece também, ela é velada,
quando isso acontece, quanto mais você é capaz de subir o nível de jogo e levar pessoas com você, demonstrando essa liderança sutil, mais valorizado você é. Porque as pessoas te veem como referência. E todo mundo quer estar perto de uma referência. Eu falo, né? Brota amigo quando você é uma referência. Todo mundo quer ser seu amigo, quer ser sua amiga. Então, se torne essa referência no posicionamento e não na competição.